Eu preciso começar improvisando assim um agradecimento, porque eu estou realmente impactado pelas palestras, pelos palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando ao vivo e quem está online também. É uma missão subir num palco impactado pela fala de vocês, então muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. Fomos invadidos, né? A verdade é essa. A gente vai lembrar 2023 como o início de uma mudança, que a gente não sabe muito bem onde vai dar. A inteligência artificial chegou na nossa área, e eu tenho certeza que muita gente... Quem aqui usa a inteligência artificial em algum momento do seu projeto, seja lá qual for? Muitas pessoas. Então, a gente precisa... Opa, desculpa. A gente precisa, antes de mais nada, aprender a conversar com isso, a lidar com isso. E eu acho que a humanizar as relações, porque muitas pessoas acham que elas vão ser substituídas. Eu converso com muitos designers iniciantes e elas perguntam para mim como é que vai ser o futuro da profissão. E eu falei, vai ser mais humanizado, se você quiser fazer mais humanizado. E você vai ser substituído se você for mecanicista. Aí você já está sendo substituído pela inteligência artificial, porque ela vai fazer melhor a parte mecânica do que você faria. Então, tem 3 aspectos que eu acho fundamentais assim, para a gente conversar, que é a centralidade, a empatia e a diversidade. É um tripé que sustenta a nossa humanização ou não do nosso processo. Eu queria passar com vocês primeiro pela centralidade, porque eu acho que, vamos falar aqui de uma escala, eu não estou aqui para julgar ninguém. Todos nós temos todas as possibilidades, inclusive essa, do super designer. Esse negócio está dentro da gente, e cabe a gente ter consciência disso. O super designer é baseado em 2 aspectos, na egocentralidade, ou seja, eu sei o que você precisa, a sua solução passa por mim, cale-se que eu vou fazer. Isso é uma centralidade. E também na usuário-centralidade. Eu vou lhe prescrever o que você precisa, porque eu tenho habilidades de designer. Cale-se, que eu vou fazer. É mais ou menos isso. A centralidade extrema funciona dessa forma. A partir dessa personificação de um designer, super designer. Vamos chamar ele de super designer. Então, nesse nível de compreensão, a empatia é um conceito que ele se coloca no lugar da outra pessoa, porque ele tem essa habilidade, ele é um super-herói. Ele consegue sentir o que a outra pessoa sente. Isso é impossível, obviamente, a gente já sabe disso. E eu fiquei feliz que várias palestras falaram sobre isso, né? Sobre essa inviabilidade, essa falácia. Porque quando eu comecei na minha profissão, há uns anos atrás, e comecei a estudar, não, você precisa ser empático, você precisa se colocar no lugar das outras pessoas. Mas eu sempre ficava, mas como assim me colocar no lugar das outras pessoas? Isso é impossível. E a gente meio que compra essa falácia, a verdade é essa. Isso é uma pseudo-empatia. E a gente fala dessa pseudo-empatia o tempo inteiro. Eu vou me colocar nesse lugar, é hipócrita. A gente precisa abolir isso. É claro que a gente aqui tem uma compreensão muito mais consolidada sobre isso. E, da mesma forma, a diversidade. É uma pseudo-diversidade. Porque se eu sei o que você precisa e você não fala, você não é uma diversidade, é uma diversidade selecionada do mundo diverso, né? É outra falácia que a gente fala, que a gente está acostumado a reforçar. Existe a diversidade, ela é interconectada, extremamente complexa, e a gente inventou uma diversidade que é uma seleção da diversidade real, é uma falácia da diversidade que a gente vende ao longo dos últimos anos, gente. É por isso que a gente continua falando de diversidade, porque a gente não faz diversidade. A verdade é essa. Qualquer seleção que eu faça, eu reduzo a diversidade. Passa por minha seleção. Então, essa centralidade, ela se interconecta com essa pseudo-empatia, com essa pseudo-diversidade, e uma coisa retroalimenta a outra, e a gente, às vezes, passa anos discutindo que nós somos empáticos, diversos e centralistas, na verdade. É esse tipo de personalidade, de designer, que vai dizer assim para o prompt de inteligência artificial, faça o que eu prescrevo. E a gente tem visto isso já acontecendo. Faça o que eu prescrevo. Eu sei o que você precisa. Você não... É a mesma repetição, só que agora amplificada. Eu sei o que você precisa,
Você não precisa se envolver no processo, afinal de contas eu sou super designer, eu tenho a capacidade de sentir o que você sente. Então, aceite o que eu lhe prescrevo. A centralidade ela gira muito em torno da prescrição, na verdade. A gente fala sobre o design centrado no usuário como uma desculpa para prescrever soluções, seja lá o que for. É uma falácia. Então a gente entra num outro lado, também extremo. Como eu falei, estamos em alguma escala aqui nesse meio. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas existe a descentralidade. Como eu disse, essas possibilidades elas estão dentro de nós. Acho que cabe a gente trazer para a consciência, é o primeiro passo. E depois, como é que a gente trabalha para que isso aconteça? Existe um cenário perfeito. A gente consegue alcançar cenários perfeitos? Talvez não. Talvez seja outra falácia. Mas se eu me esforçar, eu saio daquele lugar de lá. Já é um salto. Já é um salto. Em termos projetuais, em termos de considerar a diversidade e a verdadeira empatia. Que é estarmos juntos conversando e não existe mais uma seleção. Estamos simplesmente como aqui. Aqui não estamos juntos aqui conversando, né? É um universo diverso. Eu não selecionei para que vocês estivessem aqui. Vocês vieram porque alguma coisa atraiu a vocês. Então, isso é o combustível que a gente precisa para projetar alguma coisa. Esse projeto, o TOP, ele é muito interessante porque ele é o início do design participativo escandinavo. Né, o Pelém, o professor Pelém e o Morten King, que é um dinamarquês, o Pelém é sueco, eles, num contexto muito específico, eram editores de jornais, diagramadores de jornais, que estavam se sentindo ameaçados pela introdução dos computadores, na década de 1970 para o início dos 80, e eles co-criaram soluções que foram, inclusive, usadas em softwares muito conhecidos de diagramação. As definições que eles fizeram protótipos de papel extremamente complexos, colaborando com as pessoas. E eu acho que a gente vive hoje num momento similar, sabe? A gente pode colaborar, de repente, com a inteligência artificial para entender como é que a gente vai fazer. Então, tudo passa pela colaboração. Quando a gente colabora, é meio como se a gente anulasse as centralidades. Porque eu não estou mais centrado, eu estou buscando uma solução, mas eu não estou centrado em nada, eu estou descentralizado, já que eu sou um elemento desse contexto interconectado que está juntando pessoas. Existe digamos, um cenário perfeito, como eu falei, que seria o extremo disso, mas qualquer direção que eu faça nesse sentido é um salto. Porque a gente dissolve a relevância do super designer. Isso é uma coisa séria. Tocar nisso é uma coisa séria. Dissolver essa relevância do super design é uma coisa difícil, mas a gente pratica a verdadeira empatia quando faz isso, quando colabora com as pessoas. E a gente implementa a verdadeira diversidade. Isso que é o mais legal. Ou aponta para essa direção, sabe, gente? A gente precisa dar passos nessa direção. Veja bem, dissolver a posição do super designer envolve a desapropriação de um lugar de poder, destaque e privilégio. Não é fácil. Não é fácil desapropriar esse lugar do super designer. Mas a gente consegue, juntos, desconstruir isso. Eu acredito. E a empatia passa a ser algo realmente que é um valor humano fundamental. Se fôssemos empáticos, talvez não houvesse a guerra. Ou, sabe, como é que eu vou fazer algo que vai prejudicar outro ser humano ou outro ser? Não concebo, mas numa abordagem de design, a gente precisa entender o que é esse conceito da empatia, para que a gente não caia em outras falácias. Eu gosto muito da definição da professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, professora de filosofia, e ela fala que é se colocar no marco psicológico. Veja como isso já é uma elevação do conceito, né, de outra pessoa, vendo o mundo como ela vê a partir dos valores dela, sem críticas, tentando entender a equação psicológica do outro. Eu acho isso mais elevado. Nossa, como é que a gente se coloca no marco psicológico? Eu fiquei refletindo sobre isso, mas eu li isso há 2 dias, eu achei que era conveniente colocar aqui na palestra. Porque eu tinha, na verdade, trazido a minha definição da empatia, que é uma definição prática. Na minha opinião, a empatia
ela envolve reconhecer a importância que as pessoas têm por serem quem são. Aí sim, eu reconheço o seu valor, eu reconheço o seu universo. E você é bem-vindo para estar comigo, porque eu não tenho o seu universo. E eu reconheço isso. Isso é um passo da empatia. Trata-se de valorizar e levar em consideração os seus conhecimentos tácitos, que são impossíveis de serem documentados, ou muito difíceis de serem documentados, não são documentados, mas você os possui. E é sobre criar um ambiente seguro para que as pessoas possam expressar-se com liberdade. Porque isso é aceitar a diversidade, não é verdade? Eu lhe aceito pelo que você é, e você é importante, eu reconheço isso. Esse é uma meta da diversidade, essa interconexão extremamente complexa. Não me cabe selecionar isso, porque se eu seleciono, eu centralizo. E eu vou passar a ver quem é relevante. Então, isso é uma decisão que passa por quem. Aí, o que é isso? Isso não é diversidade, isso é uma pseudodiversidade. É curioso, a gente fala muito sobre isso de uma forma, acho que automática, sem refletir, realmente, sobre trazer para a consciência. E eu falei sobre o Pelém e o Morten King, que se inspiraram, na verdade, no Paulo Freire. É curioso, eu vi uma palestra dele, do Pelém, falando com estudantes da Escandinávia, ele dizendo, não, mas nós líamos Paulo Freire. E aí eu comecei a ficar curioso sobre isso. Eu vi que aqui no Brasil existem professores pesquisando sobre essa interconexão da abordagem de Paulo Freire com o design participativo, e tem muitos pontos de congruência, sabe? Respeitar os conhecimentos, trazer as pessoas, não julgar, diversidade, não selecionar. É tudo que a gente está falando aqui. E aí, baseado na minha vivência, na minha atuação no mercado, na minha atuação acadêmica, eu sempre tive a sensação que o design era essa espiral. É muito importante dizer que eu não estou inventando algo. Na verdade, o meu esforço é retirar rótulos de pessoas que já se apropriaram do design e deram nomes, assim, design blá, 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 porque eu criei. E é assim que você vai fazer, você vai seguir aqui, aqui, aqui. Isso aqui eu tento capturar a essência do design. O que é o design? Sabe? O que é o design? Para mim é uma espiral evolutiva. E para mim ela tem 4 fases, como a gente conhece, o entendendo, ideando, prototipando e validando. Beleza, eu lido com esses componentes o tempo todo quando eu estou trabalhando. Mas como é que eu faço isso? Assim, na minha prática, pelo menos, eu identifico, acho que vocês também, são esses momentos que a gente vive quando a gente está projetando alguma coisa. Então, se estivermos todos juntos, mesmo que não seja algo que eu selecionei, ou pessoas que queiram participar, mesmo se for uma pessoa, eu estou co-criando com ela. Nesse cenário aqui eu coloquei 4, que seriam os designers experts, como o Manzini coloca, os clientes. Eu não considero clientes como clientes, eu considero clientes como co-designers. E eu tenho converso com muitos clientes, eu converso com eles, você vai ser um co-designer. Eles adoram. Você vai estar comigo criando, porque o seu conhecimento é extremamente valioso para mim. E eles adoram. Eu estou praticando, tentando praticar isso que eu estou falando para vocês, colocar em prática sempre. Os usuários, é claro, aqueles que interagem diretamente com o que a gente vai fazer, mas eu também valorizo os não usuários. Acho que eles têm coisas muito interessantes para trazer para a gente. E agora a gente tem inteligência artificial colaborando nesse processo. A inteligência artificial é um novo co-designer no processo. Não é uma ferramenta, eu considero mais como uma ferramenta, porque ela pode colaborar com os seres humanos. Não, ela não vai fazer, a não ser que você queira ser aquele super designer. Mas se você quiser colaborar, ela vai lhe ajudar a colaborar. Ela vai ser o que você quiser, na verdade. E estamos aqui caminhando nessa espiral juntos e simultaneamente. Eu adoro essas 2 palavras, porque é isso que acontece. Não está centrado em mim. Não está centrado em nada. Nós estamos juntos e simultaneamente construindo alguma coisa. E normalmente a gente começa o processo de design pela fase entendendo, que é a roxinha. Quase sempre, mas nem sempre. Eu não acho que a gente precisa ter regra. Às vezes eu começo um projeto rabiscando. Então eu estou prototipando ou estou entendendo. Sabe, essas fases, elas coexistem algumas vezes. Mas para ficar mais fácil de entender, vamos dizer que eu comecei por outro lugar. Não tem problema. Eu vou avançar, eu sempre vou. Então, vamos começar pela entendendo, que é a mais, talvez, convencional. Mas eu vou sempre avançando para outras fases.
né? O processo, a gente fala, né? É iterativo. Não, eu acho que a gente vai sempre para frente, sabe? A gente repete a fase que a gente estava, por exemplo, a roxa que é entendendo, mas a gente está em outro lugar de entendimento. A gente não volta mais. A gente está sempre indo para frente. E por isso que eu acho que a espiral representa muito bem essa analogia das fases que se intercalam. Não há uma regra. O projeto evoca, às vezes, sabe? Que precisa ser entendido, precisa ser validado, precisa ser prototipado. E aí você vai caminhando nessa espiral. Isso que é espiral, isso que é o design. O design funciona dessa forma. Eu estou tentando apenas dizer para vocês como é que eu sinto que isso acontece. E é curioso, os clientes às vezes acham que o design é uma fase inicial, mas eu acho que o design existe enquanto o projeto existir. Isso é uma falha do nosso mercado. Eles consideram que tem que contratar um designer e depois um desenvolvedor, mas eu acho que o design precisa estar, senão a coisa não vai funcionar, está sempre evoluindo. E às vezes acontece isso aqui, ó. Eu falo com designers iniciais e fica ali, ó, entendendo, e as pessoas se frustram, mas é assim que a vida acontece, não tem problema não. É isso. Mas esse delta é a sua evolução. Você sente que você evolui. É esse delta. E quando a gente vai isolar as fases, existem muitas possibilidades, que eu chamo de dimensão vertical do design. Cada momento tem uma dimensão vertical com inúmeras possibilidades. E aí eu falo também para designers que estão iniciando, não precisa saber tudo. Você pode aprender aos poucos fazendo. Eu acho que isso que faz com que as pessoas achem que o design é muito complicado. Mas, na verdade, ela está tentando lidar com a dimensão vertical que eu nem vejo o fim de algumas coisas. É tanta técnica, sabe, ferramenta. Relaxem. Vão fazendo e aprendendo, eu falo para eles. Cada fase, ideando até validando, tem essas possibilidades inúmeras. E é aqui que a inteligência artificial pode nos ajudar. Eu fiquei surpreso quando eu usei o ChatGPT, treinei ele para criar um grupo focal, um roteiro de grupo focal, para um contexto específico. Maravilhoso o roteiro. Então, o prompt muda para construa o que nós cocriamos. É outra história. Aí isso aqui é viável e acontece. Se você trabalhar com uma pessoa do seu lado, construa o que nós cocriamos. Com 4, construa o que nós cocriamos. Essa voz vai aumentando. Um ponto de congruência dessas decisões. E é claro que existem métodos para você extrair esses pontos de congruência quando você está trabalhando com outras pessoas. Né? Existem muitas técnicas participativas. Existem livros maravilhosos que falam de técnicas participativas. A gente precisa fazer, experimentar e aprender. Várias palestras aqui falaram sobre isso. Eu achei muito legal. A da Thaís, por exemplo, falou sobre a gente fazer e se adaptar. Se adaptar ao contexto é uma coisa maravilhosa. E o design é isso. Essa liberdade projetual. Você constrói, dependendo da sua necessidade. Dissolver centralidades é muito importante. Não se apropriar de lugares de fala. Aquela empatia é se apropriar de lugar de fala. Não é empatia. Eu estou falando por alguém. Isso é terrível. Criar um ambiente seguro, as pessoas se expressarem da forma que elas são. Praticar a escuta ativa. Saber o que as pessoas estão pensando no universo delas. Eu não conheço. Eu não sei. Elas vão ensinar, na verdade. E a flexibilidade que a gente falou também já em outras palestras. Então, no final das contas, a gente tem sempre duas possibilidades. Na verdade, nós temos várias possibilidades, mas 2 dos caminhos são esses aqui. Construa o que eu prescrevo ou construa o que nós cocriamos. Isso é uma escolha nossa. Então, deixa eu perguntar para vocês, qual é a sua escolha de design? Muito obrigado.